Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4. Amém? Oh, misericórdia. Amém. Vamos ler. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Essa é uma palavra na qual o Senhor fala conosco, que Ele virá. Ele virá e todos vão ver, Todos vão ver a sua vinda. E que nós, como cristãos, como crentes, que nós possamos estar preparados para esse grande dia, Que nós possamos a cada dia buscar ao Senhor, Estarmos preparados através da sua palavra e do seu poder, para que nós possamos nesse dia estar junto com Ele, Muitos aí acham que Ele não vai vir, Muitos levam uma vida, de brincadeira. Nós podemos ver aí as coisas acontecendo no mundo. E muitos não têm se preocupado, com esses acontecimentos. Mas nós sabemos que a causa de tudo isso é porque Jesus está voltando, Então, que nós a cada dia possamos estar com os nossos olhos abertos para esse grande dia. Que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Amém? Oremos em agradecimento pela palavra do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa tua palavra, ó Deus, que tu nos desse nessa noite, a qual, Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor, que esse grande dia vai chegar. E que nós possamos estar te buscando verdadeiramente. Que nós possamos estar nos santificando, Senhor Jesus, para esse grande dia. Ó Pai, abre os olhos, Senhor, daqueles que ainda, Senhor, estão cegos, ó Pai. Sabemos, Senhor Jesus, que tantas coisas ruins vêm acontecendo. O mundo, Senhor Jesus, está em pecado, ó Pai. Muitos estão presos no pecado, ó Deus. O inimigo, ele tenta roubar e destruir vidas, ó Pai. Mas que as pessoas possam abrir seus olhos e sua mente, ó Pai, para a tua vinda, ó Pai. E que nós nunca possamos nos esquecer disso, ó Pai. Que um dia tu virás para nos buscar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por aquele momento, Senhor, que nós levantamos a nossa mão e decidimos te seguir, ó Pai. Porque através dessa atitude, Senhor, nós ganhamos a nossa salvação. E que a cada dia nós possamos, Senhor Jesus, te buscar, para que nós possamos morar junto contigo, ó Deus. Ó Pai, que as pessoas possam estar atentas, Senhor, se render aos teus pés, ó Pai. Que pessoas possam te aceitar verdadeiramente, deixar o pecado de lado, Senhor Jesus. Ó Pai, fala aos nossos corações nessa noite e continua nos enchendo da tua verdade, ó Pai, porque tu és todo-poderoso, assim como tua palavra diz que tu és o alfa, o ômega, és o princípio e és o fim. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus. Enche-nos, Senhor, da tua maravilhosa graça sobre nossa vida. É o que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Poder sentar. Convido o diácono Carlos, ele estará louvando ao Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? E a palavra diz que aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, não é isso? Nossa esperança está no Senhor, né? Esperando a sua vinda, naquele grande dia onde nós nos encontraremos com Ele, né? Vamos adorar o Senhor nesta noite com um cântico também, 515 da harpa. Amém? Glória a Deus. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Aleluia. Se Cristo comigo vai, Aleluia. eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Glória a Deus. Se Cristo comigo vai,
grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus, aleluias. E Ele nos prometeu isso, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É só nós nos apropriarmos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento ofertório. Convido a nossa irmã Paula e o diácono Carlos para estar recolhendo os dízimos e as ofertas dessa noite. Graça e paz a todos os irmãos. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres. Senhor, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que sou raro, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, assim como eu sou, amado e sublime Jesus. Tu me aceitas, ó Deus, assim como sou, fraco, cheio de defeito, mas tu me amas mesmo assim. Reconheço que oro tão pouco e o quanto preciso contigo falar. Gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais doce, mais pura que o mel. Reconheço, Senhor, que estou longe de ser o que queres que eu sejas, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, amado e sublime Jesus. Ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, tu me aceitas assim como eu sou, tu me aceitas assim como eu sou, amado e sublime Jesus. Amado e sublime
orando, né, pelas famílias ali no Rio Grande do Sul, né, que estão passando por essa tempestade que está tendo por ali, né, aquele ciclone que acabou com aquela cidade. E sabemos que não é fácil, né, mas aí está os sinais, né, da vinda do Senhor. E nós, como cristãos, né, sabemos que está próximo. Muita gente não está se alertando, não está acordando para a vinda do Senhor, infelizmente, né? Enquanto tem pessoas que estão passando por isso, tem outras que estão festejando, como está tendo aí em São Paulo, né, uma grande festa ali do mundo. E a gente vê, né, os nossos irmãos precisando das ajudas. E que Deus venha tocar, né, nos corações de muitos que já estão ajudando e que muitos ainda possam estar ajudando aquelas famílias que estão ali desabrigadas, né, que perderam tudo. Mas graças a Deus ainda estão vivos, né, para que possa conseguir tudo novamente. A tristeza é para aqueles que perderam suas famílias, né, que muitos foram mortos. Mas que Deus, com a sua misericórdia, venha ali naquele lugar e venha acessar, né, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando e apresentando nossos dízimos e ofertas ao Senhor nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador do Universo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este momento especial do culto, Deus. E podemos, ó Deus, trazer ao Teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas para serem consagrados a Ti, Deus. E assim nós o fazemos nesta noite, consagrando-nos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de trabalhar na sua casa, na sua obra. E agora eu convido o nosso pastor Paulo, ele estará trazendo a palavra dessa noite e que você possa estar atento ao que Deus quer falar ao seu coração, amém? Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Maravilhoso estarmos na presença do nosso Deus nesta noite. Culto de doutrina. Aprendemos a palavra do Senhor neste lugar. E o Senhor já tem falado desde o início do culto sobre o tema que estaremos tratando nesta noite, né, de como nós se prepararmos para a volta de Jesus. Sabemos que é um fato, Jesus ele vai voltar. Mas como nós estamos? Como está o nosso coração? Como nós estamos se preparando? Como será esta volta? Né? O que vai ocorrer antes da volta de Jesus? Então vamos estar meditando um pouco sobre isso nesta noite. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Estaremos lendo a partir do versículo 40. Leremos 40 e 41. Versículo 40 e o 41. Mateus, capítulo 24, o versículo 40 e o 41. Amém? Diz a palavra do Senhor: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Jesus, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor. O Senhor nos concede estarmos aqui na tua presença, para estarmos, Senhor, falando contigo, te adorando, exaltando o teu nome. Ó Deus, ouvindo também a tua voz, a tua palavra nesta noite. Ministra os nossos corações, Deus, fala com a tua igreja. Ó Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados, purifica as nossas vidas. Ó Senhor, nos ajuda a estarmos a cada dia atentos, Pai, àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que venhamos colocar em prática conforme a tua palavra nos ensina. Ó Espírito Santo, abre nossa mente. Ó Deus, desperta, Senhor, cada dia mais a tua igreja, desperta o teu povo a estarmos buscando mais a tua presença, pois sabemos, Pai, que estamos, Pai, nas últimas horas. Ó Deus, que a trombeta soará,
e o Senhor, Pai, virá nas nuvens. E estaremos contigo, Senhor, para todo sempre. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco, faz a tua vontade neste lugar. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto aqui em Mateus, no capítulo 24, o Senhor, ele vai estar falando ali sobre a parábola da figueira. E ele vai estar falando sobre a questão da vigilância, que todos os servos, as servas do Senhor precisam, né, estar vigilantes, porque existe uma promessa da parte do Senhor que ele voltaria para buscar a sua igreja e que nos últimos tempos, né, haveria grandes coisas que dariam os sinais da volta de Cristo Jesus. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus ele aprofundou, né, a sua advertência, né, com a parábola das 10 virgens, né, onde ele fala ali das que estavam providas de lâmpadas, né, todas saíram para encontrar com o noivo, na parábola diz, né, e 5 delas, chamadas prudentes, tinham os azeites em suas vasilhas, mas as outras 5, as nécias, não tinham a provisão do óleo. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, né, na parábola, que o noivo ele tarda, e ali elas todas dormiram. Todas dormiram. E algumas pessoas pensam, né, que elas falharam por ter adormecido, que elas falharam por terem dormido. Mas a falha, o que é condenável, não foi a questão delas terem dormido, mas por não terem provido do óleo, não estarem com azeite nas lâmpadas, hein? Então, o preparo para a volta do Senhor Jesus consiste em estar com azeite. Consiste em estarmos, né, com o Espírito Santo conosco, em nós. Porque o azeite, ele simboliza o Espírito Santo, que ele é uma luz, uma chama que arde dentro de nós, que está dentro de nós, que nos torna firmes, que nos tornam preparados para esta volta, porque é ele que, a palavra do Senhor nos diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque Jesus ele vai voltar e na linha de pensamento da nossa igreja, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, né? A linha de pensamento da nossa igreja é que somos pré-tribulacionistas, né? Existem outras linhas de pensamentos que Jesus vai voltar, né, no meio da grande tribulação. Eles são os mesos, né, ou os mides tribulacionistas. E existem também os pós-tribulacionistas, que é aquelas igrejas que acreditam que Jesus ele vai voltar após a grande tribulação. Mas o fato é que todos acreditam que Jesus vai voltar, né? Independente se ele vai voltar no início, antes, no meio ou depois, a palavra ela é enfática, ela declara que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é necessário nós, assim como aquelas 5 virgens, né, aquelas 5 mulheres que estavam ali com as suas lâmpadas e estavam reservando o seu azeite, estava buscando o seu azeite ali, estava com reservas em si. E a palavra do Senhor nos diz que o noivo ele voltou, elas entraram nas bodas, na festa, e as outras ficaram do lado de fora, porque elas foram apressadamente buscar, né, o azeite, comprar o azeite. E tem muitas pessoas, irmãos, precisamente falando nos dias que nós estamos vivendo desta forma, infelizmente, que, como já foi falado aqui nesta noite, acredita que Jesus ele se demora a voltar, outros acreditam que ele não vai voltar, né? E muitas vezes ficam despreparados. E aí, quando Jesus ele voltar, a palavra do Senhor nos diz que muitos ficarão batendo na porta
assim como foi o caso, né, do dilúvio, quando Noé entrou na arca, onde ele passou ali pregando a palavra. Ele falou da iminência do que estaria para acontecer, mas o povo não deu crédito, não deu credibilidade, nem foram negligentes, acharam que não ia acontecer, mas a palavra do Senhor nos diz que até que Noé entrou na arca junto com a sua família, o Senhor, Ele próprio, vedou a porta da arca, né, por dentro, para que ninguém por fora, desculpe, para que ninguém, né, nem Noé pudesse abrir a arca, para que as pessoas entrassem quando estivessem batendo, porque o Senhor, Ele é o Deus de oportunidade. Ele enviou o seu Filho, Ele abriu a porta da salvação. Agora é necessário que o homem, o ser humano, ele seja prudente de estar buscando, de estar recebendo este Senhor e de estar se conservando santo, de estar se conservando o seu vaso, né, com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito. Então, existe uma promessa da parte do Senhor. Jesus, ele veio, ele se entregou na cruz do Calvário, ele abriu a porta da salvação, e quando ele estava subindo, né, para os céus, também veio uma promessa da parte do Senhor. Essa está lá em Atos. Abra aí Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, a partir do versículo 9. Amém? Atos capítulo 1, versículo 9, diz a palavra do Senhor. E dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem os cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus, ele, depois que ele ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo incorruptível, porém ele ressuscitou, ele tinha carne, ele não era um espírito, ele ressuscitou com um corpo, né? E a palavra do Senhor nos diz que ele, né, teve algumas aparições para os seus discípulos, para algumas pessoas, né? E ali, nesse último momento, quando Jesus, depois de haver, né, aparecido, declarado, falado, resgatado alguns homens, a palavra do Senhor nos diz que nesse último momento ele estava com os discípulos, né? Jesus, ele mandou eles estarem reunidos em Jerusalém. E aí a palavra do Senhor nos diz que eles têm um encontro. Se você ver lá no versículo 6, ele vai dizer: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas. Aleluia. Este foi o último momento de Jesus em carne, né, com o corpo aqui, com os seus discípulos. E ele disse: olha, vocês precisam pregar este evangelho, vocês precisam ser as minhas testemunhas, vocês precisam falar desta verdade. Aleluia. E depois dele dito essas palavras, né, que eles pregariam em Samaria, Judeia, até os confins da terra, e esses confins da terra chegou até nós hoje. Estamos aqui, ouvimos esta palavra, aleluia, e a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, e eles ficaram admirados olhando Jesus, enquanto ele subia, aleluia, enquanto Jesus ele estava sendo assunto aos céus, e a Bíblia diz que se colocou ali 2 homens vestidos, 2 varões vestidos de branco, né, provavelmente 2 anjos, né, que estavam ali ao lado deles, e declarou: olha, por que vocês estão olhando para cima?
Porque vocês estão assim, varões galileus? Porque esse mesmo Jesus que você está vindo, vocês estão vendo ele subir. Vocês da mesma forma verão ele voltar. Ou seja, nós o veremos novamente. Ele aparecerá novamente para buscar a sua igreja. E será algo visível, irmão. Será algo a qual todo olho verá. E as pessoas estão aí apercebidas, estão muitas vezes casando, dando de casamento, festejando, como foi falado aqui nesta noite. Estão muitas vezes brincando, ou não estão preocupados com a sua vida espiritual. Ontem eu fui ali na casa de Naldinha, e eu conversando ali com o seu Josias acerca da situação que ele passou, e eu precisei fazer uma pergunta a ele. Eu, como pastor, conforme a responsabilidade que se é posta na minha vida, eu precisei falar: seu Josias, e se Jesus, e se o Senhor tivesse partido nesse momento? Para onde o Senhor iria? Seria céu? Seria inferno? Para onde o Senhor iria? O Senhor estava preparado para esta partida? Se acontecesse, e essa palavra eu falo para o Senhor, eu falo para mim, todos nós, como estamos? E eu deixei esta palavra no seu coração para ele. Naldinha estava lá também. E essa palavra ficou martelando no meu coração. E quando foi hoje pela tarde, eu mandei um áudio ali para Naldinha também. Naldinha, Jesus está voltando. E é necessário retornarmos para a casa do Senhor. Assim como ela, seu Josias, dona Quiterinha, a oportunidade que eu tive de conversar com eles ontem, Bruno, é uma família, E é necessário estarmos conscientes de que Jesus ele pode voltar hoje, que Jesus ele pode voltar agora, ou que eu também, não é porque eu estou com saúde, aparentemente, que eu não possa acontecer alguma coisa e eu partir amanhã ou hoje. E o que será depois deste plano físico que estamos? Se Jesus voltar agora, o que vai ser da minha vida? Como eu estarei diante do Senhor? O que o Senhor falará para mim? E isso, irmãos, é algo que nós devemos estar em nossas mentes, quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele falando acerca da armadura de Deus, que nós devemos se revestir, ele fala do capacete da salvação, e o capacete da salvação é aquele que protege a nossa mente, é aquele que está dizendo assim: olha, como é que está a tua salvação? Será que se Jesus voltar hoje, você crê que você está salvo? Se Jesus ele voltar hoje, ou se algo acontecer com a sua vida, assim como foi aquele homem que a herdade dele, a parábola daquele jovem que a sua herdade produziu muito, e a palavra do Senhor nos diz que ele começou a juntar em celeiro, e ele disse: eu já sei o que é que eu vou fazer, eu vou juntar em celeiro e vou dizer à minha alma: come, bebe e folga. Aí o Senhor volta para ele e diz assim: louco ou nécio, porque hoje mesmo te pedirão a tua alma, e para quem vai ser? Ou para quem será? E é necessário nós estarmos como crentes, servos do Senhor. Não é porque nós estamos dentro da igreja, não é porque nós estamos vindo para os cultos que muitas vezes já estamos salvos, mas é como nós estamos andando, como nós estamos servindo ao Senhor, como eu tenho colocado a palavra de Deus em prática. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que ele vai raiar nas nuvens. O texto diz que esse mesmo Senhor que vocês estão vindo subir, ele vai voltar da mesma forma. Aleluia, e todo olho vai ver, todo olho verá ele voltando. Aleluia, e quando chegar naquele dia, irmãos, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Para muitos que talvez não forem com ele, haverá pranto e dor. Porque a palavra do Senhor nos diz que todo olho vai ver, irmãos. Se você vê aí, Laís já leu aqui esse texto, mas veja aí novamente Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7.
Amém? Diz a palavra do Senhor: e eis que vem com as nuvens, e o quê? E todo olho o verá. Até quantos o transpassaram? E todas as tribos da terra farão o quê? Se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, o Senhor, ele fala, né, sobre esta palavra. João, ele escreve às igrejas da Ásia Menor. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que ele declara que certamente ele vai vir. E quando ele vir, irmãos, ele buscará a sua igreja, ele levará consigo. Aleluia. E as nações ficarão lamentando aqui. Porque, né, a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, aonde nós começamos lendo aqui, no capítulo 24, 40 e o 41, que será, né, no abrir e fechar de olhos, estarão dois, um será deixado e o outro irá. Ou seja, né, quando Jesus voltar, vai ficar acontecendo ainda alguma coisa aqui nesta terra. Porque um ficará e o outro vai. E aí, irmãos, muitas vezes nós queremos que toda a nossa família vá, em nome do Senhor Jesus. Mas cada um, irmão, será julgado segundo as suas obras. Não tem esse negócio de o esposo vai porque a esposa vai, ou a esposa vai porque o esposo vai. A Bíblia diz que cada um deve conservar o seu vaso em honra. Cada um de nós devemos estar se preparando para esse tão grande dia, aleluia, de podermos contemplar, aleluia, de quando nós vermos ele vindo sobre as nuvens, aleluia, a gente poder ouvir ele chamar o nosso nome, aleluia, porque ele vai voltar verdadeiramente. Então será algo visível, né? O primeiro fato da volta de Jesus é que será visível, que todos verão, todo olho verá, até o cego vai ver, irmãos, até o cego vai ver, porque o Senhor, a palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor nos declara que isso vai acontecer, assim como os profetas falaram no passado. Se você for para o Velho Testamento, você vai ver o profeta messiânico chamado Isaías, onde ele profetizou a vinda de Cristo, do Messias. A gente vai ver tantos outros profetas, os profetas menores declarando, e da forma que eles profetizaram aconteceu. A Bíblia vai dizer, para que se cumpra as Escrituras, aí aconteceu assim, não é assim que a Bíblia diz, para que se cumprisse as Escrituras que foi dito pelo profeta tal, né? E assim Jesus fez, e a Bíblia se cumpriu. E da mesma forma, irmãos, que a Bíblia, que os profetas falaram no Velho Testamento, né, estes homens, esses apóstolos também falaram no Novo Testamento, e eles estão dizendo, olha, varões galileus, porque vocês estão olhando para cima, porque esse mesmo Senhor, ele vai voltar. Ele vai vindo, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Aleluia. Eu já vi até uma expressão, alguém dizendo, eu acredito que ele já até saiu de lá, está no caminho. Alguém brincando falou isso. Mas sabemos, irmãos, que será algo visível, que verdadeiramente Jesus ele vai voltar para nos buscar, e há uma necessidade de estarmos preparados como aquelas virgens prudentes, que possamos estar com este azeite na candeia. E a palavra do Senhor nos diz que será de forma inesperada. É a questão da iminência. Será iminente. Quando nós menos esperar, a Bíblia diz que ele virá. Aí lá em Mateus, voltando para Mateus, o capítulo 24. Mateus capítulo 24 e o versículo 36. Vai dizer a palavra do Senhor. Amém? Diz a palavra, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão um pai. O Senhor Jesus, ele estava falando ali sobre a parábola da figueira. Ele estava exortando ali, né, aos seus
discípulos, aqueles que estavam ali lhe escutando, né, acerca do dia que ele restauraria Israel. Aquele dia qual ele viria para os seus. E aí ele começa a falar sobre os sinais, ele começa, né, a falar sobre como isso aconteceria. E aí lá no versículo 33 ele diz assim: também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, que está o que? As portas. Aleluia. Sabe quando o rei, ele, né, se levanta do seu trono e ele vai até a porta para abrir, para que, aleluia, a sua igreja, ela, ou a sua noiva, ela venha e adentre nos seus aposentos. Assim será, irmãos. E eu creio que Jesus já está às portas. Eu creio que ele já está prestes a abrir esta porta. Aleluia. E a Bíblia diz que nós não temos como dizer quando será, qual vai ser o dia. Nós podemos prever os sinais. Mas a Bíblia diz que ninguém saberá, será de uma forma inesperada. Quando, né, todos acharem que está tudo bem, que até a paz, né, a Bíblia diz que Jesus ele vai voltar. Porque a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe se será de manhã, se será à tarde, se será à noite, né? A Bíblia diz que nem os anjos sabem, e nem um filho, senão um pai. Mas Jesus falou e nem um filho enquanto ele estava aqui. Mas ele já sabe, né, o dia, ele já está lá junto ao Pai. Ele já sabe o dia, a hora que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto ele estava aqui na terra, a palavra do Senhor nos diz que isso não foi o declarado. Mas é necessário, irmãos, estarmos preparados. Alguém pode dizer que Jesus ele tarda, assim como Pedro, né, escrevendo, falou, lá em 2 Pedro, capítulo 3, carta de 2 Pedro. Capítulo 3, diz a palavra do Senhor, o versículo 10, diz a palavra do Senhor: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, se dará início à grande tribulação aqui nesta terra. E a grande tribulação é o momento que Deus trará juízo. Que o Senhor trará juízo. É um encontro que Deus vai marcar com os homens maus desta terra. É um encontro que Deus ele vai marcar com o povo de Israel, os judeus que não deram credibilidade ao Messias, que não creram em Jesus. E vai ser neste momento que eles reconhecerão, quando a grande tribulação aqui instaurar aqui nesta terra, e aqui já é outro assunto, né? Não é sobre este assunto que nós estamos falando. Mas eu estou trazendo esta palavra para nós, para a igreja do Senhor, para estarmos preparados, porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que será algo visível, será de forma inesperada, e será que nós, como aquelas vezes, estamos esperando? Estamos aguardando, assim como fala a palavra do Senhor: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que miserável é o homem que espera o Senhor só nesta vida, só neste plano. Mas como nós estamos aguardando Ele, será que nós estamos desfalecendo no caminho? Será que nós estamos parando na caminhada? Nós estamos vendo, né, o esfriamento de algumas pessoas, nós estamos vendo o mundo como está.
Isso são os sinais da volta de Cristo, o esfriamento, o amor, a apostasia. As pessoas esquecendo deste momento importante, mas a Bíblia diz que ele vai vir. Aleluia, que nós precisamos estar esperando. Quando você vê o texto, irmãos, aqui no versículo 1 do capítulo 3 de 2 Pedro, ele vai dizer: amados, esta é agora a segunda epístola, quando eu escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças da vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias, veja, irmãos, ele começa a falar, nos últimos dias, veja, há quanto tempo isso foi falado? Mas ele estava falando já dos últimos dias. Virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo o quê? As próprias paixões. Isso tem acontecido, irmãos. Andando segundo, hoje o pecado não é mais pecado para muitos. As suas paixões, as suas concupiscências é que é a verdade. Se te faz bem, faça. Então, eles viriam, né, com as suas paixões, dizendo: onde está a promessa do quê? Da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, eles estão esquecidos, eles estão se perguntando: cadê a promessa que Jesus vai voltar? Porque todas essas coisas nós ouvimos, a gente vê os crentes falando que Jesus vai voltar. A gente vê os profetas falando. A gente vê, né, os homens de Deus, assim como Pedro, assim como João, escrevendo, né, ali Apocalipse, falando desta volta. Mas parece que as coisas permanecem da mesma forma como no passado, e essa promessa não se cumpre. Aonde está? Aonde ele está? Aí ele escreve lá no versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesouradas para o quê? Para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, distribuição dos homens ímpios. Ou seja, essa terra, irmãos, ela está sendo preparada para o fogo. Jesus, ele fez uma aliança, Deus, ele fez uma aliança com Noé que não acabaria mais em água, né? E foi o arco, né? O arco de Deus que apareceu, e o Senhor fez uma aliança ali com Noé e disse: olha, não acabarei mais com água. E aí a palavra do Senhor nos diz que agora essa terra, irmãos, ela está sendo preparada para o fogo. E quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos ver, né, o que vai acontecer aqui nesta terra quando a igreja for tirada. Quando o Senhor marcará este juízo, este encontro. Porque o Senhor disse: a mim pertence a vingança. Muitas vezes nós vemos coisas terríveis, irmãos. Pessoas estuprando crianças. Pessoas fazendo várias atrocidades aqui. Muitas vezes nós queremos, né, agir com as nossas forças, com as nossas próprias mãos. Nós queremos pagar o mal com o mal. Mas o Senhor disse: minha é a vingança, eu retribuirei a cada um. Porque, irmãos, não existe coisa pior, não existe sentença pior do que o inferno. Você pode até passar uns tempos dentro de uma prisão. Pode até, né, porque existe até um jargão aí que as pessoas dizem: não, o inferno é aqui. Ô meu irmão, o inferno é um lugar de dor, de ranger de dente. É um lugar onde um bicho nunca morre, diz a palavra do Senhor. O germe nunca morre. Aleluia. E quando nós passamos a entender a palavra do Senhor, nós precisamos se preparar para esta tão grande vinda, e nós não queremos ficar aqui nesta terra. Nós não queremos passar pelo que essa terra vai passar. Mas aí lá no versículo 8 ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Isso precisa estar na nossa mente, amém? Não podemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda, o Senhor, a sua promessa, como alguns julgam demorada. Nós podemos até achar
Nós podemos até pensar que ele está demorando. As pessoas podem até achar que ele não vai voltar, né? E aí é um sinal, porque ele virá como um ladrão, como na hora que ninguém espera, irmãos. Este é o sinal da volta de Cristo, quando estiver esvaziando as igrejas, quando a apostasia estiver acontecendo, quando as pessoas estiverem achando que ele não vai voltar mais, que isso foi conversa, que isso não existe, aí a palavra do Senhor nos diz que ele vai raiar sobre as nuvens, porque ele não retarda a sua promessa. Pode ser que algumas tenham como tárdia, né? Mas pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Ou seja, irmãos, esse negócio de predestinação, que você foi predestinado, uma vez salvo, salvo para a frente, para sempre. Jesus, ele é longânimo. E a longanimidade de Deus é a paciência que ele tem para conosco. É a sua misericórdia, é as suas oportunidades que ele vai dando ao homem. Que ele vai dando a oportunidade, aleluia. E a Bíblia diz que este evangelho será pregado em todas as nações. Isso é um sinal da volta de Cristo também. Mas ele diz que ele é longânimo para que todos se arrependam. Mas será que todos vão se arrepender? Já partiram muito daí sem arrependimento, não é verdade? Ou seja, nem todos se arrependem. Mesmo Deus sendo longânimo, mesmo Deus dando oportunidade, mesmo o Senhor dando, né, condições para isso, para o homem, ele se revelando, ele falando da sua palavra. E aí ele diz que ele virá como um ladrão. Então, né, nós vimos que a volta de Jesus será visível, todo olho verá, será de uma forma inesperada. Nós não temos como saber qual vai ser o dia, a hora, mas nós temos como ver os sinais. E quais são os sinais da volta de Cristo? Quais são os sinais que estarão acontecendo na terra? Para que nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz que será, irmãos, como quando a mulher está para dar à luz. O Senhor, ele falou isso. Quando é que a mulher está para dar à luz? Ela começa a ter as contrações. E as contrações, irmãos, porque muita gente fala isso que Pedro falou aqui. Cadê aquela promessa, né, que havia? Porque sempre houve guerra, sempre houve destruição, pai matando filho, todas essas coisas aconteceram. Sempre aconteceu na terra, né? O pecado desde Sodoma e Gomorra, né, o homossexualismo e tantas outras coisas, né, sempre existiu. As dores de parto, irmãos, é uma atrás da outra, as contrações. É um acontecimento acontecendo após o outro, um acontecimento acontecendo após o outro. É tsunami, é destruição, é guerra, é pai matando filho, é o pecado generalizado, o pecado se tornando lei, né, aborto, drogas e tantas outras coisas, né, sendo legalizado a iniquidade, o esfriamento do amor, a apostasia, as pessoas se afastando, as pessoas não querendo saber de Jesus. Uma coisa atrás da outra acontecendo. Ou seja, estamos nas contrações. Provavelmente estamos no princípio das dores. É isso que o texto lá, né, quando ele vai falar do princípio das dores ali em Mateus, ele vai demonstrar isso daí. Mas quais são os sinais? Se você for lá para Mateus 24, mais uma vez, nós vamos ver quais são esses sinais. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 7. Veja que a epígrafe lá do capítulo 24, ele fala sobre o sermão profético, a destruição do templo. Aí lá, a partir do versículo 3, ele vai falar sobre o princípio das dores. E essas dores é justamente quando ele, né, traz alusão a uma mulher quando está para dar à luz. Né? Se você vê no versículo 3, ele vai dizer: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os seus discípulos. E em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Veja que ele faz esta pergunta, Senhor, quais serão os sinais da tua vinda? Aí Jesus ele começa a falar, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, e vede que não os assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, vocês vão ouvir muito falar de guerra. Ou seja, a terra ela vai começar a convulsionar. Vai começar a haver, né, coisas terríveis, mas ainda não é o fim. Nós começaremos a ouvir estas coisas. Né? Nós já estamos ouvindo falar da Terceira Guerra Mundial. Né? Já estamos começando a ouvir ali a situação que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. E de tantas outras que passou. Mas agora, irmãos, já se começa a falar acerca dessas coisas, uma próxima à outra. E aí ele começa a dizer que virão muitos em meu nome. Ou seja, quantas igrejas, falsos profetas têm se levantado ultimamente. Pessoas lotando igrejas quando se fala coisas que massageiam o seu ego, que o pecado não é pecado, que você pode ficar aqui da forma que você está. E essas igrejas estão lotadas de falsos profetas, de falsos cristos. Porque Jesus ele falou, sede meus imitadores. E alguém tem imitado um Cristo diferente aí fora. O pecado sempre será pecado. E aí as igrejas, né, muitas vezes que estão com esses falsos profetas, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não existem igrejas sérias que estão aí superlotadas, existe, glória a Deus por isso. O evangelho tem sido pregado, as igrejas, existem muitas igrejas sérias, muitos pastores sérios, mas nós também temos visto também e ouvido muitas situações como essa. E falsos cristos são esses também. Não é só aquele que vai chegar aqui e vai dizer, eu sou Jesus, né, como o anticristo, quando ele vier, ele vai se declarar como Deus. Ele vai se sentar na cadeira como Deus e as pessoas vão adorá-lo. Mas isso aqui, esta palavra é para a igreja hoje. Esta palavra é para nós hoje, que nesses últimos tempos, irmãos, a Bíblia diz, os sinais da vinda de Jesus é como essas coisas começarem a acontecer. As pessoas não querem compromisso com a palavra. As pessoas não querem ter compromisso, né, com o Senhor Jesus, mas querem ter compromisso com o seu próprio ego, com as suas próprias vontades, com os seus próprios interesses. Jesus ele sempre falou, aquele que quiser vir após mim vai ter que negar-se a si mesmo, aquele que quiser me seguir vai ter que negar-se a si mesmo. Mas as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem um evangelho sem cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que piamente quiser servir a Cristo padecerão perseguição. Mas os crentes hoje, quando chega na casa do Senhor, que aparece a primeira perseguição, que aparece a primeira luta, sai da igreja, vai para outra, que vai para uma igreja que o pastor permita ficar daquela forma que está. Quando aparece a primeira dificuldade, né, porque eu fico imaginando, irmãos, pessoas que saem da casa do Senhor por causa de uma exortação, por causa de uma palavra mais dura. Porque, né, eu confesso que ontem ali eu falei com o pai Naldinha, mas temeroso, dizendo, meu Deus, como é que ele vai aceitar essa palavra? Mas eu preciso falar porque é algo muito sério. E as pessoas precisam ouvir que Jesus está voltando. E é necessário pregar esta palavra. Queiram que ouçam ou deixem de ouvir. Mas eu fico imaginando essas pessoas que não podem ouvir uma palavra de exortação, quando começar a perseguição aí na igreja, que disserem assim, negue a sua fé. Senão você vai passar pela fornalha de fogo ardente. Porque senão você vai ser jogado na cova dos leões. E se as pessoas estão negando Jesus por causa de uma palavra de exortação, imaginem quando o mundo, quando o inimigo ele se levantar de forma mais feroz contra as nossas vidas. Será que nós vamos deixar Jesus? Será que vamos perder a nossa salvação? Como é que a igreja estará no fim dos tempos? Porque a igreja primitiva, irmãos, foi aquele vídeo que eu coloquei ali no grupo, né? Porque muita gente, eu queria que a igreja fosse igual à igreja primitiva, mas será que nós estamos preparados para tudo que a igreja vai passar? Os sinais estão aí. Porque Jesus disse, virão muitos em meu nome, enganarão a muitos.
Muitos ficarão confundidos e enganarão a muitos, irmãos. E como é que eu faço para não ser enganado? É conhecendo a palavra de Deus. É estando atento a esses sinais. É estar colocando a sua palavra em prática em nossas vidas, porque o mundo ele vai entrar numa convulsão tremenda. Lá no versículo 7, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Não é só num lugar não, irmãos, era em vários lugares, de forma repentina. Começará a acontecer que terremoto aqui, tsunami ali, destruição, e as pessoas vendo tudo isso, isso sempre aconteceu, mas não conseguem enxergar que já está acontecendo uma coisa após a outra. Rapidamente, é pandemia, é Covid, é isso, é aquilo. E aí, as coisas acontecendo são em sinais da volta de Jesus. Aí lá no versículo 8, ele diz: porém, tudo isto é o princípio do quê? Das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do quê? Do meu nome. Né? Só de você ser chamado de cristão. Né? Para muitos é ridicularização. Para muitos é chacota. Para muitos é cafonice. Você está dentro de uma igreja. Você está buscando o Senhor. Né? E a Bíblia diz que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Né? Quando, antes de Jesus voltar, irmãos, antes da volta dele, vai se levantar uma grande perseguição para a igreja. E nós passaremos por essa perseguição. A igreja passará pela perseguição. Uma grande perseguição vai vir. Mas a Bíblia diz que quando essa perseguição começar a acontecer, ele vai raiar nas nuvens. Ele virá para nos resgatar. Aí a conta vai ser de Deus com o homem aqui nesta terra. Aí o Senhor, assim como o Senhor falou para a igreja, eu acredito que de Filadélfia, lá em Apocalipse, que ele diz: porque guardaste a minha palavra da perseverança, eu vos livrarei da hora da tentação que há de vir de toda a terra. O texto fala sobre isso. Aí lá no versículo 10 ele diz: neste tempo muitos hão do quê? Eita, irmãos, isso daqui. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Começarão a se escandalizar, irmãos. Pessoas que, muitas vezes até dentro da igreja, que se dizia ser cristão, e faz coisas terríveis aí fora, e muitos se escandalizam. Rapaz, eu vou sair da igreja porque esse fulano fez isso. Não guardou a palavra. E vai começar a trair uns aos outros. Irmãos, como está difícil encontrar alguém, amigos. Sempre foi difícil, né? Ter amigos, pessoas que queiram o nosso bem, que procure andar junto conosco, nos ajudar. A Bíblia diz que um cordão de 2 dobras é mais difícil de quebrar. Não é assim? Quando nós estamos juntos como igreja, mas muitas vezes se levanta traidores neste mundo aí fora, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos aconteceriam essas coisas. Nós não devemos ficar alarmados, perplexos, dizendo: meu Deus, ou ficar escandalizados com essas coisas, porque a palavra do Senhor nos fala que essas coisas aconteceriam. Aleluia. E que nós precisamos estar preparados, porque eles hão de trair e odiar uns aos outros. Se levantará, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí no versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quê? De quase, de alguns, de quase todos. Irmãos, eu não quero entrar. Eu não quero entrar nesse índice de quase todos, não. Ou desse todos que estar aqui, não. Que nós possamos atentar para esta palavra. Que nós não viemos deixar este amor esfriar dentro de nós. Que nós não viemos para a igreja só por mais uma quinta-feira, só por mais uma terça-feira ou por mais um domingo. Que este amor, esta chama esteja dentro de nós ardendo, dizendo: Senhor, eu estou te esperando. Senhor, eu estou te buscando porque eu te amo, porque eu sei que o Senhor vai voltar.
Ah, Jesus, porque um dia o Senhor vai raiar nas nuvens e a tua promessa, a tua palavra, ela está guardada dentro do meu coração. E não é as coisas desta vida, não é o ódio, não é as coisas que têm acontecido nesta terra que vai me tirar a minha convicção da tua palavra. Precisamos estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, diz a palavra do Senhor. Aleluia, porque o amor de quase todos, irmãos, vão se esfriar. E isso é muito sério. Porque verdadeiramente aqueles que estão só se alimentando de leitinho, que os pastores, que as igrejas estão pregando só bênção, só alisando o ego, quando se instaurar, irmãos, essas coisas vão se escandalizar e facilmente cairão. Porque a minha palavra, diz o Senhor, aqueles que lêem a minha palavra e as praticam, é semelhante a um homem prudente. Você está com a sua casa edificada sobre a rocha. Eu estou com a minha casa edificada sobre a rocha. Jesus vai voltar, irmãos. Nós não podemos estar se desmoronando por qualquer coisa que acontece. Nós não precisamos estar com carinha fechada por causa de uma palavra de exortação na igreja, como a gente vê muito isso. Desde quando eu era novo convertido, que eu escuto, fulano saiu da igreja porque o pastor fez isso. Fulano saiu da igreja porque o irmão do lado olhou de cara feia para ele. Fulano saiu da igreja, e a tua salvação? E a minha salvação? Eu estou deixando a igreja, eu estou deixando o Senhor Jesus. Eu estou perdendo a minha salvação. Quando nós começamos a colocar, irmãos, este peso na balança do que o Senhor tem colocado em nossas mãos, porque Ele diz, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Mas Jesus, Ele está voltando, e a igreja, ela precisa estar alerta. Nós precisamos estar atentos a todos esses sinais que estará acontecendo. Aí lá no versículo 14 ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para o quê? Para testemunho a todas as nações. Então acontecerá o quê? Virá o fim. Eu acredito, irmãos, eu creio que este fim aqui, ele está falando do fim da igreja aqui nesta terra. Isso é um pensamento teológico meu. Porque ainda acontecerá muitas coisas aqui. Depois que a igreja for tirada. E ali, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que este evangelho será pregado. Deus, Ele dará oportunidade ao homem. E se você vê hoje com o WhatsApp, as redes sociais, você dá um clique, chega lá no Japão a palavra. Você vê como é que a evangelização ela está sendo distribuída. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver aquela mulher pregando em uma rodoviária, o vídeo que eu coloquei no grupo, o quanto aquela mulher se esforçou para ganhar vidas para Cristo, para pregar este evangelho. E muitas vezes nós dizemos, rapaz, Deus, eu estou fazendo muito, eu estou trabalhando demais para ti, já tenho feito demais. E a palavra daquela mulher ali que dá o testemunho, ela diz que ela sentia vergonha de si mesma. E verdadeiramente nós sentimos. Porque quando nós começamos a pensar, o que é que eu tenho feito em prol do evangelho? O que eu tenho feito para pregar esta palavra? Porque Jesus, Ele pode voltar amanhã. E aquela pessoa que eu deixei de evangelizar, e aquela pessoa que eu deixei de falar, que eu deixei de ensinar a palavra do Senhor, aleluia, que nós viemos fazer a nossa parte como igreja, como cristãos, que nós, porque quanto mais nós pregamos este evangelho, quanto mais esse evangelho é conhecido ao coração das pessoas, Jesus está na iminência de voltar. Ele vai voltar. E como é que eu devo preparar? Porque depois que isso acontecer, eu estou terminando já, irmãos. Depois que tudo isso acontecer, a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Acabará todo o sofrimento, irmãos, que nós passamos. Lá em Apocalipse, o capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, o versículo 16, vai dizer a palavra do Senhor. Vamos ler do versículo 12.
Desculpe, capítulo 7, versículo 16, nós vamos ler do versículo 13. Amém? Diz a palavra do Senhor: e um dos anciões tomou a palavra, dizendo: este que se veste de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? E respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Lavarão as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. E servem de dia e de noite no santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Que essa seja a expectativa do nosso coração, irmãos. Aleluia. Porque o Senhor, Ele nos levará para os seus tabernáculos eternos. Ele nos guiará para a fonte das águas. Assim como o salmista disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me às águas tranquilas. Aleluia. Assim sejamos nós, irmãos, naquele tão grande dia, quando os princípios das dores estiverem acontecendo, quando as lutas estiverem se aumentando aqui. Aleluia, o Senhor, Ele trará a sua igreja. Aleluia, esse texto ele fala daqueles que voltaram da grande tribulação, né? Que terão a oportunidade aqui nesta terra enquanto estiver acontecendo a grande tribulação, mas Ele enxugará dos olhos toda lágrima, dos nossos olhos. Aleluia, e o que eu devo fazer, irmãos? Porque para eu estar neste lugar, para eu poder contemplar quando Jesus voltar e ir com Ele, o que é que eu preciso fazer enquanto estou aqui? Se você for para Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e o 8, a palavra do Senhor vai nos dizer: assim pois, Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Ou seja, irmãos, nós precisamos de uma decisão nossa. Não podemos endurecer o nosso coração para este chamamento. Quando Jesus está nos chamando, quando Ele está dizendo: olha, me segui, andai na minha palavra, que nós não venhamos endurecer o nosso coração. Nós precisamos deixar os nossos corações sensíveis à palavra de Deus. Nós precisamos deixar o nosso coração sem ser um coração soberbo, porque a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Às vezes a palavra está sendo pregada, mas nós estamos com o nosso coração travado. Às vezes a palavra está sendo pregada, mas nós estamos com o nosso coração fechado, estamos com nossos corações endurecidos. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele veio aqui para esta terra, eles tropeçaram na pedra angular, na pedra de esquina, a quais os edificadores o rejeitaram. Ou seja, tropeçaram em Jesus. A salvação tão próximo deles, mas eles tropeçaram nela porque eles endureceram o coração deles. Eles não deram credibilidade à palavra do Senhor e muitos perderam a salvação por causa de um egoísmo, por causa de charme, por causa de inveja, por causa de tantas besteiras aqui desta terra, porque não quiseram dar o braço a torcer, porque não quiseram, se humilhar, porque a Bíblia diz: aquele que assim se humilha será exaltado. Não é os humilhados que serão exaltados, não. É aquele que assim se humilha, aquele que diz: Senhor, quebra o meu espírito. Senhor, tira todo o ego, da prepotência do meu coração. E muitas pessoas deste mundo vivem aí de uma forma prepotente, achando que não precisa de Deus, não querem se curvar ao Senhor, não querem se deixar ser moldados pela palavra do Senhor, não querem negar as paixões desta vida.
Ou seja, é necessário nós deixarmos os nossos corações sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Nós temos ouvido o Espírito Santo do Senhor falar conosco. Nós temos estado sensíveis à sua voz. Como é que está o nosso coração? Aí, irmãos, lá em Tito, capítulo 2. Capítulo 2 de Tito. Você volta aí de Hebreus um pouquinho, você vai achar Tito. Rejeitar as paixões, irmãos, desta vida. Ou seja, para irmos com Ele, precisamos estar preparados. 2:11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando o quê? A bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zelosos de boas obras. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 12 que Ele nos educou para renegar as paixões desta vida. O que é aquilo que tem tomado o lugar de Deus nos nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos viver nesta geração, né, com essa esperança dentro de nós. Aleluia. Guardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Estamos esperando Ele voltar, irmão. Aleluia. O nosso coração tem essa esperança? Ou nós estamos preocupados com as coisas desta vida? Ou nós estamos perdendo, aleluia, a visão da volta de Cristo por coisas que estamos se embaraçando? Porque o apóstolo Paulo, ele falou isso, que o soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Tem muitas pessoas embaraçadas aí, alinhados, presos em tantas coisas mundanas, tantas paixões mundanas, celulares, distrações, pecados, que tem chamado a atenção, tem tirado o lugar de Deus do seu coração. E mas Jesus, Ele vai voltar, irmãos, e nós precisamos tirar todas essas coisas, tirar todas essas distrações, porque Jesus, Ele vai voltar. A palavra do Senhor nos diz lá em João 14:15, que se nós amarmos a Ele, nós guardaremos os seus mandamentos. Jesus, Ele falou isso: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Que nós viemos guardar esta palavra, amém. Jesus, Ele vai voltar, igreja. Estejamos aguardando. Cada um de nós que estamos aqui, você que me assiste, estejamos preparados, porque Ele vai voltar. E que Ele não nos pegue de surpresa. Que quando Ele voltar, né, nós possamos ir com Ele. Aleluia. Nós não fiquemos como o texto diz, que será deixado um e o outro irá. Né? Que nós possamos refletir nesta palavra nesta noite. Que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações e refletir e dizer: Senhor, se o Senhor voltar hoje, se o Senhor voltar agora, eu irei, Senhor, contigo. Senhor, como é que estará a minha vida? Os sinais estão todos aí. E como é que eu estou? Amém, igreja? Que nós viemos guardar esta palavra em nosso coração. Fique de pé. Que nós viemos entender que há uma iminência da parte do Senhor, da vinda do Senhor. E precisamos estar preparados. Eu agradeço a sua presença aqui nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada um, daquele que também nos assistiu. E a vida de os irmãos continuem orando, né? Estaremos viajando sábado pela manhã. Que os irmãos estejam orando por esta viagem, que nós possamos ir e voltar na santa paz do Senhor. Amanhã, né, está marcado um evangelismo na frente da casa da nossa irmã Claudete. Então, que os irmãos
né, se dirijam para lá. Se não chover, né, se estiver chovendo será cancelado, mas se não chover, estejamos lá anunciando este evangelho, propagando a palavra do Senhor, até que Ele venha. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Domingo, escola dominical pela manhã e à noite, culto de louvor e adoração. Se assim o Senhor Jesus não voltar, estaremos lá em nome de Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela foi tão clara, Deus, para nós. Aonde ela é reveladora, Senhor, aleluia, que o Senhor fez uma promessa para nós de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Ó Deus, que nós possamos estar preparados, Deus. Que nós não venhamos se embaraçar com as coisas desta vida. De tantas picuinhas, de tantas coisas que se levantam, Senhor, para querer nos fazer parar. Para querer nos tirar da caminhada, Senhor, para querer fazer nos desistir. Ó Deus, mas a Tua palavra nos diz que se nós te amamos de verdade, nós guardaremos a Tua palavra, nós guardaremos os Teus mandamentos. Ó Senhor, e nós não queremos perder, Pai, a nossa salvação. Queremos estar contigo para sempre. Nos ajuda a lutar como bons soldados de Cristo, assim como o apóstolo Paulo disse que combateu um bom combate. Ó Senhor, e as lutas que nós estamos lutando aqui são boas, é bom combate, porque é para ganhar uma coroa incorruptível. É para estar contigo, Senhor, por todo sempre. Ó Deus, e naquele dia o Senhor mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ó Deus, e as coisas velhas serão passadas, tudo será novo, Senhor. Estaremos contigo por toda uma eternidade. Ó Deus, eu quero, Deus, te ver, Deus, face a face. Ó Jesus, eu quero contemplar a Tua face. Ó Senhor, eu quero, Pai, ter a oportunidade de ouvir a trombeta soar e ir contigo, Senhor, estar contigo por toda a eternidade. Me ajuda, Senhor, nas minhas caminhadas, aleluia, a ser fiel a cada dia mais, a procurar, Senhor, colocar a Tua palavra em prática na minha vida. Me ajuda a estar atento, Espírito Santo, à Tua voz. Me ajuda a estar sensível, que o Senhor se sinta à vontade de estar conosco, de estar no meio de nós e estar dentro de nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra ministrada, Senhor, neste lugar. Continua despertando a Tua igreja, Jesus. Desperta, Senhor, os corações, abre os olhos espirituais daqueles que estão dormindo. Oh, Senhor, que eles não acordem desesperados com a notícia que não pode mais entrar, Jesus, mas que haja um despertamento na Tua igreja, que haja um despertamento neste bairro, nesta cidade. Vai preparando os corações, Jesus. Oh Deus, Tu tem sido longânimo. O Senhor não está tardando, Senhor, mas o Senhor tem sido longânimo, Senhor. Oh Deus, obrigado pelo Teu grande amor e as Tuas misericórdias, as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Jesus. Que haja arrependimento, Senhor. Que haja transformação de vidas, pessoas verdadeiramente transformadas pela Tua palavra, libertas. Em nome do Senhor Jesus, que nós não viemos viver um evangelho de mentiras. Que nós não viemos viver um evangelho de brincadeiras, Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor vai voltar, isso é muito sério. Queremos ir contigo, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do divino Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus. E agora e para todo sempre, toda igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda igreja.